Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Amém. Glória a Deus. Mateus Evangelho, capítulo 5. Vamos ler o verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Aleluia. Deus seja louvado para sempre. Mateus Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz assim, irmãos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Amém, Natan? Lucas, Natan, achou? Ok. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vou ler mais uma vez esse texto para os irmãos, para melhor compreensão. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos pela leitura da sua palavra, que é viva e eficaz. Coloco-me com toda a humildade diante do Senhor, toda a submissão, pois eu dependo 100% do Senhor. Ilumina minha mente, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, para que eu fale a sua palavra com sabedoria e no poder do teu Espírito. Que todos que estão aqui e os que acompanham pela internet possam compreender claramente a palavra e receber graça e força espiritual. Se te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Mateus, onde temos visto grandes ensinamentos para a nossa vida de fé, para o nosso crescimento espiritual. Vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, onde é manifestada a promessa de Deus. No capítulo 4, a ação desta promessa. Jesus começa o seu ministério. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos os ensinamentos para os discípulos verdadeiros, para os discípulos do reino, os filhos do reino. Jesus chamou os discípulos e levou-os ao discipulado, ao ensinamento,
à compreensão, ao entendimento do que é ser um discípulo, do que é ser um filho do reino. E o centro desse discipulado está no capítulo 5 ao capítulo 7. Vimos na semana passada, primeiro bloco do capítulo 5, que foi o Sermão da Montanha, esse ensinamento particular de Jesus, falando das bem-aventuranças, que é a primeira parte desse Sermão da Montanha. Então, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. No Sermão da Montanha nós vimos ali ensinamentos profundos no início das bem-aventuranças, onde aprendemos muitas coisas ali das bem-aventuranças. Agora seguimos na sequência dos ensinamentos do reino, os ensinamentos para os discípulos, para aqueles que foram chamados e que de fato querem ser discípulos de Jesus, pois ao preço do discipulado, ao preço de seguir o Evangelho. E nós podemos, irmãos, observar claramente que o Senhor, Ele nos chama para a mudança e a transformação. E olhando aqui esse capítulo 5 ao capítulo 7, podemos ver claramente que o Senhor, Ele estabelece discípulos para uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que é totalmente contrária ao padrão do sistema, ao padrão deste mundo. Então essa é a obra extraordinária do Senhor. Nós podemos ver no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, quando o anjo fala para José que a virgem daria à luz a um filho e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vemos, irmãos, que Jesus ele veio para estabelecer a salvação, a transformação plena para a vida eterna. E nisso, através de Jesus, é possível viver os ensinamentos que ele está estabelecendo, ou que ele estabeleceu para a sua igreja, porque ele cumpriu todas as coisas para a transformação da vida do ser humano, para quebrar as cadeias de Satanás, poder do pecado, poder do inferno, todas as amarras que o prende e o que o faz viver na vontade da carne e no padrão do sistema desse mundo. Por isso vemos que Jesus ele veio para salvar dos pecados. E não só isso, mas também para cumprir toda a justiça. Do versículo 15 do capítulo 3 de Mateus, Jesus ele fala isso para João Batista, que não queria batizar Jesus por conta de que Jesus não precisava de ser batizado. Mas Jesus disse para ele: convém que assim seja, para que se cumpra toda a justiça de Deus que foi estabelecida através de Jesus Cristo. E não só isso, vemos no versículo 24 do capítulo 4 de Mateus, quando Jesus inicia o seu ministério, ali está a ação poderosa do Cristo, o prenúncio da sua obra na cruz, onde ele traria a libertação plena para o ser humano, expulsando os demônios, curando os enfermos, libertando os atormentados, quebrando a ação de Satanás. Então, trazendo a libertação plena para a vida do ser humano. Então, esse é o ministério de Jesus, que traz a libertação, a transformação e quebra as cadeias de Satanás, porque ele é a resposta absoluta. Então, ele diz e chama: venham ser meu discípulo. Querem ser meu discípulo. Chamou alguns discípulos e outros que foram se agregando também. E nisso, ele deu os ensinamentos para que eles pudessem andar conforme o padrão do reino de Deus. E aqui, no versículo que nós lemos, nos versículos de 13 a 16, onde ele fala do sal da terra e a luz do mundo. E isso é muito interessante, pois vai refletir toda a realidade dos demais ensinamentos que ele está estabelecendo para os seus discípulos. Pois
Como nós podemos refletir a Jesus e refletir a Deus? Como as pessoas vão conhecer a Deus? Como elas vão entender acerca de Deus? Através da igreja, através do seu povo. Por isso, ser sal da terra e luz do mundo. E, irmãos, isso mostra claramente que a igreja é diferente. Os filhos de Deus são diferentes. Nós estamos vendo, cada dia que passa, o sistema de Satanás, a cultura e tantas coisas influenciando as pessoas para que elas não creiam em Deus e não vivam de acordo ao padrão e à vontade de Deus. Então, nós vemos isso claramente, como o sistema tem induzido as pessoas, tem trazido seus conteúdos para quebrar a vida espiritual daqueles que creem em Deus. Infelizmente, muitos estão sendo levados e sendo captados por essa enxurrada satânica, demoníaca. E aí nós vemos muitos cristãos, supostamente cristãos, que são meia boca, ou seja, não são totalmente voltados para Deus, eles não se entregam totalmente a Deus e nem totalmente ao mundo, ficam naquele meio termo, tendo uma entrega parcial, tanto no mundo quanto nas coisas de Deus. Então, nós vemos como o sistema ele tem agido para mostrar e levar a igreja a não ter mais um padrão de diferença, de mudança, de comportamentos diferentes. Nós vemos claramente aqui, nessa primeira parte do Sal da Terra e Luz do Mundo, qual é o objetivo, qual é o propósito disso. Nós sabemos claramente, irmãos, que as obras não salvam, que as obras que eu faço, o padrão que eu vou trabalhar, ou como eu me comporto, isso não traz salvação, mas aqueles que foram alcançados pela graça, eles refletem um comportamento diferente, um comportamento transformado, atitudes diferentes, atitudes transformadas. Isso é ação do poder de Deus. Por isso Jesus chama para um discipulado extraordinário, para ser verdadeiros discípulos autênticos. E quando nós lemos aqui no versículo 16, assim ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glória a Deus, para a glória de Deus. Então, através da igreja, através dos filhos de Deus, o Pai é glorificado. Como? Com as nossas boas obras. E como essas boas obras são manifestadas pela transformação que é exercida através do Espírito Santo. Nós vemos as atitudes. Então, a partir dos versículos seguintes, nós veremos quais são essas atitudes. As atitudes corretas, as atitudes dos discípulos, as atitudes dos verdadeiros cristãos, daqueles verdadeiros servos de Deus. Nós veremos isso que Jesus mostra para aqueles que querem ser os seus discípulos. Isso é muito importante, muito interessante. Ser sal da terra e ser luz do mundo significa ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. E olha que interessante, irmãos. Olha o que Jesus disse. Se o sal perder o seu sabor, para mais nada presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. É claro, irmãos, ele está usando uma metáfora, comparando a vida cristã, a vida de quem quer ser o discípulo dele, com o sal. E mostrando que aquele que perde a essência do evangelho, ele vai ser pisado, vai ser escarnecido, não vai ter relevância,
vai ser aquele esquema que a gente conhece, onde as pessoas dizem, eu vou para a igreja daquela pessoa ali, eu vou ser para aquele ali, igual aquele ali, Deus me livre. Ainda diz, Deus me livre. Deus me livre, eu vou ser um cristão igual aquele ali, já perdeu o sabor, já não salva, já não tem relevância, já não tem influência. Ele diz, para que brilhe a vossa luz, e que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus, pois ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém que acende uma lâmpada a coloca dentro, embaixo de uma vasilha, mas coloca em um lugar apropriado para que ilumine toda a casa, ou seja, ninguém é camuflado. É todos que recebem o discipulado, recebem a Cristo, de fato eles resplandecem, e o Pai é glorificado nisso. Esse é o reflexo do Evangelho. Em Atos capítulo 11, versículo 26, os discípulos estavam na igreja de Antioquia, e ali eles cumpriam a missão, proclamavam o Evangelho, e as suas vidas foram tão transformadas, e o comportamento deles foi tão transformado, que aqueles que os viram, eles prontamente declararam, esses homens são cristãos. Aleluia! E aí diz, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque se pareciam com Jesus. Aleluia! Para que brilhe a vossa luz diante dos homens, eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essa é a realidade. Por isso, irmãos, ser o discípulo de Jesus é resplandecer, é brilhar essa luz. Pois se não brilha a luz, quem domina são as trevas. São as trevas que dominam. Se brilha a luz, é o comportamento do reino de Deus, dos filhos de Deus, dos ensinamentos estabelecidos por Jesus. Mas se não brilha a luz, quem impera são as trevas. As trevas que dominam. E o que quer dizer isso? Significa uma vida dominada por Satanás. Significa uma vida dominada pelo eu. O eu que toma o controle. O eu que está na direção. O eu que conduz as coisas. Significa ser uma vida controlada pela carne, pelos desejos da carne, pelo padrão da carne, pelas atitudes carnais. E o resultado disso, destruição. Destruição plena, destruição moral, emocional, sentimental, espiritual, os relacionamentos, familiar, todo tipo. A destruição plena paira, pois essa é a ação de Satanás. Mas se brilha a luz, resplandece o Evangelho, as boas obras, elas aparecerão. Pois verdadeiros servos de Deus, eles mostram as suas boas obras. As obras não salvam, mas aqueles que têm o Evangelho, eles mostram as boas obras, e são as atitudes verdadeiras, porque as boas obras vão mostrar que eu sou um verdadeiro servo de Deus, e as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, o que é que acontece com aquele rapaz? O que é que acontece com aquela moça que é diferente de suas atitudes, seu comportamento? Isso me influencia. Eu quero saber o que é que ela faz, para onde ela vai, o que é que ela serve. Eu quero saber. Isso glorifica a Deus. É resposta para a evangelização mundial. Por isso, irmãos, nós temos que ser o verdadeiro sal que traz o sabor para essa terra. São os ensinamentos de Jesus que são apresentados. Por isso ele mostra aqui alguns pontos nos seus ensinamentos. Pontos importantes que nós veremos aqui em todo esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, para ser discípulo. É por isso, irmãos, que nós vemos uma perturbação hoje. Irmãos, meu Deus, é muito grave. O diabo tem agido e cirandado, porque as pessoas estão sendo levadas a cair no conto das histórias malignas,
no falso evangelho, nas coisas contrárias. E aí nós vemos e olhamos que a igreja e o mundo já não há mais diferença. Elas estão iguais àquelas igrejas que perderam o evangelho, que já não tem mais o evangelho, que já abdicaram do evangelho e estão ensinando coisas que são contrárias e desejos humanos, padrões humanos, para ter resultado próprio, para ter resultado que agrade o coração. Essa é a triste realidade, porque quando olhamos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos para levantar discípulos que herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Assim, nós vemos no versículo de número 17 ao versículo 20, Jesus estabelecendo que os verdadeiros discípulos, eles colocam a sua vida na palavra. Eles creem de todo o coração na palavra. Jesus declarou que ele não veio para descumprir a lei, mas para que a lei seja cumprida. E enquanto houver céus e terra, nenhum menor ponto ou vírgula da Escritura seria removido sem que antes se cumprisse. Todas as coisas, elas são cumpridas. Todas as coisas. Então, no versículo 20, observe o que Jesus diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aleluia, olha que coisa interessante. Se a justiça de vocês não superar dos fariseus e dos saduceus, dos mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. É sério, é grave, irmãos. Ele mostra o padrão da obediência à palavra de Deus, porque ele diz: ser maior a justiça do que os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus eram hipócritas. Eles não colocavam o seu coração 100% na lei de Deus, no padrão de Deus, naquilo que Deus estabeleceu. Por isso Jesus disse: toda a lei eu vim para cumpri-la perfeitamente. É claro que nós hoje não temos que cumprir a lei, Jesus já a cumpriu, mas nós precisamos, irmãos, estar com o nosso coração verdadeiramente na palavra de Deus, de ser um verdadeiro cristão, verdadeiro servo de Deus, aleluia, e não ser o hipócrita, que diz às pessoas o que elas têm que fazer, e não fazemos o que é correto, o que é verdadeiro e o que é autêntico. Por isso Jesus nos ensina a cumprir cabalmente a vontade e a palavra de Deus. Esse é ser o discípulo do reino, é ser discípulo do reino. Mas aí é que está, nem todos querem submeter a sua vida ao desejo e à vontade de Deus, à palavra de Deus. Mas as pessoas podem viver sem submeter as suas vidas à palavra de Deus e todo o seu coração. Mas Jesus diz claramente: elas não herdarão o reino de Deus. Você pode viver a sua vida como você quer, na sua vontade, no seu desejo, sem a submissão à palavra de Deus, mas não entrarão no reino de Deus, porque não serão discípulos. Jesus chama discípulos e mostra qual é o padrão do discípulo, e é opcional, a pessoa pode ou não, só que ela tem também a consequência de não entrar no reino de Deus. Por isso ele mostra obedecer a palavra de Deus, ter essa vida entregue completamente ao Senhor. Outro ensinamento que o Senhor estabelece para o discípulo, para ser o discípulo verdadeiro, é promover a união plena. Promover a união plena. Glória a Deus. Do versículo 21 ao versículo 26, Jesus, os ensinamentos de Jesus,
ele vai interpretando a lei e mostrando valores muito superiores ao que é estabelecido pela lei. Então, nos versículos versículo 21 ao versículo 26, ele nos mostra claramente. Olhando o versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. É estreito, irmãos, é estreito. Aqui ele mostra claramente sobre, era dito nos antigos, foi dito, não matarás, não matarás, não tire a vida de ninguém. Mas aí Jesus disse, não é essa realidade apenas, mas é aquele que causa a divisão, aquele que diz algo que insulta o irmão, que chama-o de tolo, que o despreza, é sujeito aí ao fogo do inferno. E aí ele nos diz aqui um princípio extraordinário, que o mais importante não são bens ou coisas materiais, mas o mais importante é a união e a comunhão entre os irmãos. Isso é o mais importante, é ter um coração perdoador, é ter um coração não petrificado, mas um coração quebrantado, pois ele diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, e você vai entregar a sua oferta, você sabe que há alguma divergência entre você e seu irmão, não traga a sua oferta, deixa no altar, vá, reconcilie-se com o seu irmão, depois que você se reconciliar com o seu irmão, você traz a sua oferta. Jesus está mostrando claramente, tem muitas pessoas que acham que por dar oferta, dízimo ou entregar finanças, está liberado e pode fazer o que quiser, as coisas contrárias, porque já está fazendo isso. Isso é engano de Satanás. Jesus está mostrando claramente que o mais importante não são as coisas materiais, mas é o relacionamento da igreja, o relacionamento entre os irmãos, é um relacionamento de irmandade verdadeira. E por que isso? Porque isso é o discipulado de Jesus, é a construção daqueles que vão herdar o reino de Deus. E isso começa aqui na terra, entre a igreja, entre os irmãos, na comunhão. Por isso, não é só não matar alguém, mas é aquele que promove a desunião, a contenda, a discórdia, é sujeito ao fogo do inferno. Não achemos que por fazermos alguma coisa para Deus, vai isentar a culpa de ter um coração um coração mau, rancoroso, um coração perverso, um coração com mágoas, com ira contra o irmão. Não caiamos nesse engano, irmãos. Hoje, com a sociedade que está impulsionando a igreja no materialismo, em riqueza, em ter, e as pessoas presas nessas coisas, estão esquecendo desse ponto fundamental daquilo que Jesus estabeleceu, que o mais importante é ter uma boa comunhão uns com os outros. Esse é o discipulado do reino. Quer ser meu discípulo, herdar o reino de Deus, entrar no céu, quer seguir a Jesus, esse é o preço do discipulado. Por isso brilha a sua luz diante dos homens. Como essa luz vai brilhar? É uma comparação que ele está usando. Como é que a luz brilha? São as minhas atitudes. As minhas atitudes é que fazem a luz brilhar, porque mostra quem está na minha vida. Mostra que a luz resplandece na minha vida e não as trevas, pois Jesus, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus quebrou as trevas.
Aquele que segue a Jesus não anda nas trevas, mas está na luz da vida. Por isso, é desta forma que a luz brilha, quando as minhas atitudes, elas são as atitudes de Jesus, que reflete a Cristo, que reflete o Evangelho. Essa é a luz que brilha, e isso vai glorificar ao Deus eterno e soberano. Qual a atitude que eu tenho que ter? Jesus nos mostra o que nós precisamos fazer. No versículo 27 ao versículo 30, ele fala da fidelidade. Ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. No versículo 27 ao versículo 30, Jesus diz: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. A fidelidade é fundamental. A fidelidade é o princípio do reino de Deus. Ser fiel. Jesus diz aqui claramente o que é que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, se olhar para uma mulher com desejos contrários, já está cometendo adultério com ela. A realidade mental, a realidade emocional. Esse é o padrão do reino de Deus. E ele diz mais: se o seu olho faz pecar, arranque ele fora. Se sua mão o faz pecar, arranque ela fora. É claro, irmãos, que nós não é o sentido de literalmente arrancar o olho, arrancar a mão, não é esse sentido, mas ele mostra que é uma ação difícil, mas exige um sacrifício. Arrancar a mão, arrancar os olhos significa ter um sacrifício, agir e combater duramente para manter a fidelidade conjugal, a fidelidade no relacionamento, a fidelidade no matrimônio, porque esse é o padrão do Senhor Jesus, ser fiel. Por isso, irmãos, nós precisamos entender claramente. Hoje nós vemos que parece que adultério está sendo normalizado, está repreendido isso em nome de Jesus. As pessoas estão não vendo mais, normal não, é uma coisa abominável. O adultério, isso é uma coisa satânica, maligna, perversa, está repreendido em nome de Jesus. É o padrão de Jesus. Isso é difícil, combater isso todo dia, tanto o homem quanto a mulher. Combater essa realidade pelos efeitos da queda que veio e que trouxe males para o ser humano e que nos secam todos os dias. Por isso ele diz, é melhor cortar a mão, cortar o olho, ou seja, exige um sacrifício, exige uma cisão, exige um corte. Então é o poder de eu avançar, tirando as coisas que são contrárias, as coisas que são perniciosas, as coisas que são desagradáveis, as coisas que são satânicas, é cortar na carne realmente para manter a fidelidade conjugal. Podemos até estender a fidelidade em todas as áreas e âmbitos e, acima de tudo, a fidelidade para com Deus. Aleluia! A fidelidade para com Deus. Nós não podemos, irmãos, achar e deixar que adultério seja normalizado. Em nome de Jesus está repreendido, é uma ação satânica. As pessoas podem até viver o adultério, mas não entrarão no reino de Deus. Pode até viver, vai viver. Fulano está adulterando, está vivendo um adultério, já está com 30 anos adulterando, 50 anos adulterando, beleza. Um dia a conta chega, um dia vai morrer, um dia vai viver 100 anos, pode viver 100 anos adulterando, mas um dia vai morrer. Meu Deus, e não vai entrar no reino de Deus. Vale a pena isso? Não vale. É difícil quando alguém está entranhado nessa realidade maligna e perversa. É difícil, mas Jesus disse, é preciso ter um corte.
corta a mão, corta o olho, significa uma cisão, um corte que é difícil, mas é preciso ter para sair disso, abandonar isso, quebrar isso e manter uma vida no discipulado de Jesus. É por isso, irmãos, que a gente não vê muito o evangelho ser pregado, porque é um confronto contra nós mesmos. E é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que nós avancemos como filhos de Deus, porque Jesus, ele como Cristo, ele realizou todas as coisas, ele quebrou o jugo de Satanás, a maldição do pecado, nos reconciliou com Deus, trouxe toda essa transformação plena sobre a vida dos que aceitaram a Cristo, e agora estamos na caminhada até o reino de Deus, deste mundo. Aí ele estabelece o padrão do discípulo, e é nessa caminhada que nós andamos no padrão do discípulo. O discípulo, o ensinamento que Jesus deu para nós, é o padrão para o discípulo. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como alguém que entra no adultério vai ser sal? Como alguém que se informa no adultério vai ser luz? Impossível. Impossível. Por isso, nós temos que brigar, lutar todos os dias, fazer essa cisão, esse corte, todos os dias, avançando como discípulo de Jesus, avançando como discípulo de Jesus, porque esse é o discipulado de Jesus, é o discipulado do reino de Deus. Não só a fidelidade conjugal, mas também o honrar o matrimônio, o honrar o casamento, é o que ele vai ensinar nesse outro ponto do ensinamento, versículo 31 e versículo 32. Ele diz: foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhe digo que todo aquele que se divorcia da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher adúltera, com a divorciada, estará cometendo adultério com ela. A fidelidade, honrar o casamento, entender que o casamento é para sempre, entender que o casamento é irreversível. Entrou, já foi. É por isso que tem que pensar antes de entrar no casamento. É isso que ele está dizendo. Antigamente eles davam carta de divórcio por qualquer motivo. Casou com a mulher engordou um pouquinho, rapaz, não quero mais não, toma aqui a carta, vai embora. Casou com a mulher fez uma coisa errada, não quero mais não, toma aqui a carta. Então era assim que eles estavam vivendo. Eles estavam nessa liberação e mandando a mulher embora, dando carta de divórcio, mandando a mulher embora por qualquer motivo. Então Jesus diz: não é assim não, meu filho, ó. Negativo, não é por qualquer motivo, exceto pelo ato ilícito, pela imoralidade sexual. Então Jesus está mostrando a seriedade do que é o casamento. Hoje está banalizado, e o problema é que isso entrou na igreja, essa banalização, de pessoas que não estão valorizando, não estão honrando o casamento. Infelizmente, líderes que já estão no 3º casamento, no 4º casamento, no 5º casamento, no 6º casamento, no 10º casamento, casando, descasando, algo que achando que é algo normal e natural. Não é isso, não é. Isso não é igual àquela época. Não gostou, toma aqui carta de divórcio. Não, é algo sério. Jesus diz isso, estabelece. Se você quer casar, entenda isso claramente, a seriedade do que é. E se você casou, tome essa responsabilidade. Isso é fundamental. Honre até o final. Se ficou um pouco gorda, manda para a academia. Se a pança do homem aumentou, manda também para a academia correr na paralela. Ficou calvo, usa. Se a mulher não gosta que um homem é calvo, usa uma prótese, faz implante, dá um jeito, faz alguma coisa. Pastor, não tem coisa que não muda, então vai suportando até o fim. Tem jeito. É o casamento, é isso aí. Não tem jeito. Esse é o discipulado de Jesus. É o de Jesus.
O discipulado do mundo, do sistema, do oba-oba, não, vai lá e tal, divorcia, um abraço. É do sistema, é do oba-oba. Mas o de Jesus não. É por isso que são os filhos do reino. É por isso que ele disse: vós sois o sal da terra. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Como alguém que vai para o terceiro, quinto casamento vai ser luz, vai ser sal. Impossível. Essa é a realidade. Por isso, irmãos, esse é o tempo para nós desfrutarmos do reino de Deus, desfrutarmos dos ensinamentos do reino e desfrutarmos dessa obra gloriosa de Cristo, de Jesus, que veio para levantar discípulos verdadeiros e autênticos, discípulos que sejam verdadeiro sal, verdadeira luz, que resplandece. Por isso ele disse, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia. Então o Pai é glorificado através da sua vida, através do seu comportamento, através da sua atitude, através da minha vida, meu comportamento, minha atitude. O Pai é glorificado nisso, e vem o testemunho para todos que me cercam. Esse é o sermão da montanha, é o sermão do monte, é o ensinamento de Jesus que ele traz para a igreja que foi levantada para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para influenciar, para mostrar o que é de fato servir a Deus. Assim, irmãos, Jesus continua, já estamos finalizando esses ensinamentos do reino, no capítulo 5. Jesus, do versículo 33 ao versículo 37, do versículo 33 ao versículo 37, ele nos mostra que nós devemos honrar a palavra. Tem que ter palavra. O que foi dito aos antigos, dessa forma, ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não, porque passar disso é procedência do maligno. Não jure por ninguém. Muitas pessoas dizem: eu juro por Deus. Bota a responsabilidade em Deus. Eu juro pela minha mãe. Aí a pessoa acha que a pessoa honra tanto a mãe que ela não vai desonrar a palavra. Que ela colocou a mãe como uma garantia, ou colocou Deus como uma garantia de que aquilo vai acontecer. Mas isso é falho. Isso não é verdadeiro. A pessoa ela acaba não cumprindo e colocando ainda o pai, a mãe, o Deus, de forma que não é saudável. Então não jure por ninguém. Simplesmente diga sim, sim, não, não. Amém? Sim, sim, não. Esse é o discipulado de Jesus. Sim, sim, não, não. E se você vai fazer alguma coisa, que você tenha palavra, que nós temos palavra. Infelizmente hoje a palavra não está sendo muito valorizada, honrando o que diz, mas essa é a realidade para os filhos do reino. A sua palavra, a minha palavra, como cristão, ela tem que valer. Antigamente, na época antiga, os mais antigos aqui podem atestar, quando se ia ao mercado ou comprar alguma coisa, deixava a palavra: não, dou minha palavra que eu vou pagar e tal, e ficava a palavra, e a pessoa ia lá e honrava a palavra mesmo, pagava tudo certinho, tudo direito. Infelizmente hoje essas coisas parece que não existem mais.
mas na nossa vida como servo de Deus, discípulos de Cristo, isso tem que prevalecer. Nós precisamos manter essa posição firme, a palavra. Seja o seu sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência do maligno. E finalizando na sequência aqui, do verso 38 até o 48, Jesus mostra aqui 2 pontos importantes para a gente finalizar aqui a mensagem. 2 pontos importantes. A primeira é chamar a atenção para nós não sermos arrogantes e não entrarmos em contendas, em discussões. Muitas pessoas perderam a vida porque acharam que elas são valentonas ou valentões e estão aptos a enfrentar o que aconteça na rua ou as brigas e as contendas. E muitos perderam a vida. Muitas brigas de trânsito, a pessoa morre porque simplesmente, em vez de deixar e apaziguar e tal, vai enfrentar e acaba morrendo. Aqui Jesus ele mostra claramente que nós não devemos resistir ao mal. Não resista ao mal. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, vá 2 com ele. Não resista ao mal, ao perverso, mas sejamos prudentes, sejamos sábios, sejamos pessoas que são mais sábias, têm atitudes agradáveis e não caem na cilada da contenda, da discórdia, e da briga, da dissensão, mas sem ter esse entendimento do Evangelho, porque muita gente acha, eu sou poderoso, eu tenho como fazer, e acha que se recuar é covardia. Não, não é covardia, é sabedoria do reino de Deus, porque essa é a atitude daquele que de fato conhece o Evangelho. Imagine Jesus com todo o poder, toda a autoridade que ele tinha, podendo exterminar, podendo matar todo mundo, ele se entregou indo para a cruz, morrendo na cruz, entregando a sua própria vida. E ele poderia exterminar e matar e executar todo mundo, com toda a sua autoridade e poder, mas, no entanto, ele se humilhou diante de Deus, ele colocou-se diante de Deus, porque ele pensou em um bem maior. Bem maior. É isso que nós temos que entender, irmãos, evitando certas contendas, tribulações e coisas que aparecem. E, por fim, ele nos mostra o preço de fato de ser um filho de Deus. De ser um filho de Deus. O preço de ser um filho de Deus. Acompanhe aí no versículo 43. Olha o que ele diz. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos do Pai que está nos céus. Aleluia, meu Deus. Ame o seu inimigo, ore por aqueles que vos perseguem. Olha o desafio. Para ser filho de Deus, tornar-se, você pode até odiar o seu inimigo e viver essa realidade da amargura contra o inimigo, mas você não vai poder ser um filho de Deus. Você entende como é a realidade? Para ser filho de Deus, filho do vosso Pai, que está no céu, porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus amou os inimigos que queriam matá-lo. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É claro, irmão, que essa aqui não significa que a gente vai pegar um inimigo lá, uma pessoa, botar na nossa casa para dormir e morar lá. Não é isso. Mas temos o entendimento de não manter o ódio, a raiva, o rancor, a vingança, a destruição para com a pessoa que de fato é o inimigo. Essa é a realidade. E a recomendação é que oremos por eles e amemos os nossos inimigos. E por que isso? Ele nos mostra, porque
Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pecadores, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Seja perfeito. Sejamos nós perfeitos, como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Aleluia. Esse é o ensinamento do reino de Deus, do discipulado de Jesus. Nós vivemos essa constante transformação. O ensinamento de Jesus, trazendo essa conclusão, não é para a nossa destruição, nem para a nossa aniquilação, nem para mostrar que se estamos falhando em alguma coisa, não há mais esperança. Pelo contrário, é o despertamento e a mudança para os seus discípulos. É o despertamento e a restauração para os seus discípulos. Para que eles entendam que a partir do momento de estar em Cristo, eles foram chamados para essa transformação. E foram chamados para caminharem nessa transformação. Esse é o poder do Evangelho, que vai atuando em nós, que vai atuando no nosso coração, que vai atuando na nossa mente, não para nos condenar e levar à destruição, mas para nos levar à transformação e à mudança, para fazer com que nós sejamos melhores a cada dia e entendamos que nós temos que brigar contra nós mesmos, que temos que lutar contra nós mesmos, e não como padrão do sistema desse mundo que é corrupto, é corruptível, é maligno e tem destruído muitas pessoas. Que nós possamos, irmãos, entender essa realidade e saber o discipulado de Jesus. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. São as nossas atitudes que refletem a Cristo na nossa vida. E essas atitudes é o padrão que Jesus estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Ele conclui dizendo: seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Seja perfeito. É claro que é impossível a perfeição para seres como nós, influenciados por Adão. É imperfeito, é impossível nessa realidade de perfeição por estarmos nessa condição. Mas é possível a perfeição que atua pela obra do Espírito Santo, que atua pelo poder do Espírito Santo, que atua por Jesus Cristo na nossa vida. O discipulado de Jesus é para o nosso crescimento, que nós coloquemos o nosso coração diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, magnífico Pai, te damos toda a glória e todo o louvor, ó Deus soberano, ó Deus eterno. Ouvimos aqui os ensinamentos do teu reino, os ensinamentos do discipulado, os ensinamentos que o Senhor trouxe aos discípulos naquela época e que se estende para nós. São muitas áreas, Pai, muitas áreas da nossa vida, e como nós temos a influência de Adão, que veio, Pai, e traz coisas contrárias. Isso é uma guerra, Senhor. Mas também, Senhor, nós temos a obra do Espírito Santo, de Jesus Cristo, que veio e cumpriu todas as coisas para que essa influência de Adão fosse quebrada. E assim aconteceu através de Cristo, ó Pai. Nós recebemos esta graça da obra do Espírito Santo e estamos nesta caminhada
em direção à eternidade, em direção ao reino do Senhor, nessa consumação do reino de Deus. Assim, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, haja sobre nós e em nós, no nosso interior e nossa mente, possamos desfrutar deste Evangelho pleno, verdadeiro e autêntico. O Evangelho, Pai, que nos capacita a vivermos esse discipulado, Pai, e a desfrutarmos dessa vida verdadeira, de sermos sal da terra e de sermos luz do mundo, ó Pai. Deus nos dá graça, age sobre nós, age na vida de cada irmão, de todos que estão aqui, Senhor. É um grande desafio, mas esse é o preço do discipulado. E eu creio na ação do Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso, Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo, ajuda todos nós, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, pois essa é a obra do Teu Espírito que ajuda-nos em nossas fraquezas, para que vençamos, para que cresçamos e vivamos como de fato sal e luz desse mundo, e as pessoas vejam a Tua glória, glorifiquem o Teu nome e exaltem o Teu nome. Assim, Deus, nós Te exaltamos, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda.